Muito boa noite a todos, muito boa tarde, conforme a hora e o local onde nos estiverem a ver e ouvir. Sejam bem-vindos a mais o Evangelho no Lar. Lembramos para colocarem uma jarra com água e copos sobre a mesa para que a espiritualidade possa fluidificar essa água e a possamos beber no final deste nosso Evangelho. Vamos iniciar então, como sempre, com uma canção cantada pela Sara e pelo Rui. Página 33. Vamos então serenar o nosso espírito e levar o nosso pensamento até Jesus, nosso Mestre e nosso Guia. Te agradecemos, Senhor, por podermos estar em família, por podermos estar aqui reunidos para procurarmos aprender mais um pouco dos Teus ensinamentos, para que possamos vivenciá-los no nosso dia-a-dia, na nossa vida. Te pedimos que a espiritualidade possa assistir-nos nesta nossa reunião, neste nosso Evangelho, os nossos guias, os nossos mentores e os nossos familiares que também possam estar aqui conosco. Ajuda-nos a interpretar da melhor forma as Tuas palavras, o Teu Evangelho e a fortalecer-nos na nossa fé. Que assim seja.
da lei os itens 1 a 5. Não pensem que vim para destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas sim completá-los. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se ache na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único J e um único ponto. São Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. Moisés. Há duas partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é imutável. A outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, modifica-se ao longo do tempo. A lei de Deus é formulada nos 10 mandamentos seguintes. 1. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirou do Egito, da casa da servidão. Vós não tereis outros deuses diante de mim. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está lá em cima no céu, nem embaixo na terra, nem de tudo o que há nas águas sob a terra. Não os adorareis e não lhes prestareis culto soberano. 2. Não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. 3. Lembrai-vos de santificar o dia do sábado. 4. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. 5. Não matareis. 6. Não cometereis adultério. 7. Não roubareis. 8. Não prestareis falso testemunho contra o próximo. 9. Não desejareis a mulher do próximo. 10. Não cobiçareis a casa do próximo, nem o seu servidor, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer coisa de tudo o que lhe pertença. Esta lei é de todos os tempos e de todos os países, e tem por isso mesmo caráter divino. Todas as outras são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter pelo receio um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, e no qual tinha que combater abusos enraizados e preconceitos adquiridos durante a servidão no Egito. Para dar autoridade às suas leis, teve que lhes atribuir uma origem divina, tal como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem devia apoiar-se sobre a autoridade de Deus. Mas a ideia de um Deus terrível só podia impressionar os homens ignorantes, em quem o sentido moral e o sentimento de uma justiça reta estavam ainda pouco desenvolvidos. É bem evidente que aquele que incluiu entre os seus mandamentos "tu não matarás, não causarás dano ao teu próximo", não podia contradizer-se, fazendo da exterminação um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham então um caráter essencialmente transitório. Cristo. Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus. Veio completá-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido, apropriá-la ao grau de evolução dos homens. É por isso que se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que faz a base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ele, pelo contrário, modificou-as profundamente, tanto no fundo como na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia dar-lhes uma reforma mais radical do que reduzindo-as a estas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo, e dizendo: aí está toda a lei e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até ao último J. Jesus quis dizer que era preciso que a lei de Deus se tivesse cumprido, isto é, fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Porque, de que serviria ter estabelecido esta lei para que ela devesse ficar como privilégio de alguns homens ou mesmo de um só povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinção, objeto de uma mesma solicitude. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que não fosse a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que tinham anunciado a sua vinda. A sua autoridade provinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não é sobre a terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes a via que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus e de os prevenir sobre a marcha das coisas futuras, para o cumprimento dos destinos humanos. Entretanto, ele não disse tudo e,
sobre muitos pontos, limitou-se a deixar o gérmen das verdades que ele próprio declara não poderem ser ainda compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. Para se apreender o sentido oculto de algumas palavras, era necessário que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-lhes a chave, e essas ideias não podiam surgir antes de um determinado grau de maturidade do espírito humano. A ciência deveria dar um forte contributo para a eclosão e desenvolvimento dessas ideias. Era preciso, então, dar tempo à ciência para progredir. O Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, através de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. Ele nos mostra, não mais como uma coisa sobrenatural, mas, ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenómenos incompreendidos e rejeitados até hoje, e por essa razão, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que Cristo faz alusão em várias circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse ficaram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Do livro Vem Comigo, pelo Espírito Maria Teresa Magalhães e psicografia de Arnaldo Costeira, vamos ler o item 70. Jesus. Naquela madrugada luminosa, as mulheres por quem ele lutara no silêncio da sua missão, procurando apontar o caminho da sua libertação, rumaram ao sepulcro em busca do seu Rabboni, trucidado pela cegueira dos homens. Que buscais, mulheres? A Jesus de Nazaré. Não busqueis os vivos junto dos mortos, ide avisar os companheiros que ressuscitou. A mensagem é inequívoca. Ela é vida e vida em abundância. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele protagonizou o exemplo vivo para a nossa conduta. Amou, perdoou, compreendeu e mostrou-nos o caminho da salvação, rumo à meta da felicidade plena. Nos momentos difíceis, busca a Jesus no âmago da tua dor. Ele sempre está disponível para te ajudar a carregar a cruz que te fortalecerá na travessia do mar encapelado que precisas de vencer até chegares a Deus. Estas leituras, principalmente a leitura que fizemos do Evangelho segundo o Espiritismo, faz-nos referir que na Terra existiram 3 fases cruciais. Obviamente que nós, enquanto espíritos, somos criados simples e ignorantes. À medida que vamos adquirindo conhecimento, vamos adquirindo também o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de tomar decisões, que é consequência, obviamente, do conhecimento que temos. E estas frases cruciais porque a Terra atravessou, a primeira das quais com a vinda de Moisés à Terra, numa fase em que o homem, que a humanidade ainda estava numa fase primitiva, em que o mal prevalecia, a ignorância prevalecia, e que Moisés nos trouxe estas 2 leis, a lei divina e a lei mosaica, ou a pena de talião, que se pode resumir ou não fazer aquilo que não queríamos que nos fizessem, sendo que a pena de talião permitia ao homem fazer se lhe fizessem. E se nós repararmos todos os 10 mandamentos, a maior parte deles refere a palavra não. Não matar, não cobiçar, não cobiçar a mulher do próximo. Existem 2 mandamentos fundamentais: o amar a Deus sobre todas as coisas e o honrar pai e mãe, que são talvez dos poucos que nós não vemos a palavra não. Então, na época de Moisés, era proibido fazer o mal.
Então, quando Jesus diz que não veio destruir a lei, veio simplesmente esclarecer e fazer com que ela se cumprisse, foi precisamente dizer-nos que não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Então, fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem a nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, quando Jesus veio à Terra, numa fase em que a humanidade já se encontrava mais evoluída ao nível de conhecimento, capazes de receber determinados ensinamentos, inclusivamente o povo hebreu já acreditava num só Deus e, portanto, mais facilmente as suas ideias e a sua mensagem era aceita ou era melhor ou mais bem entendida. Quando Jesus veio à Terra nesta fase em que a humanidade passa a estar, ou a Terra, numa fase de expiação e provas. Então Jesus veio trazer o que é necessário fazer para nós não sofrermos. E depois, com Kardec, em que a cultura surgiu e o conhecimento era uma revolução, a humanidade já estava preparada para entender aquilo que não foi entendido à época de Jesus, nomeadamente a comunicação dos espíritos, nomeadamente a reencarnação e a explicar muitas das parábolas que o Cristo nos contou e que não foram entendíveis na sua época. Então estas três fases da humanidade, a fase primitiva, expiação e provas, e com Kardec, aquela fase que estamos atravessando ainda, de transição do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração. Então, que a nossa fé possa entender a razão, possa ser entendida com racionalidade, que é aquilo que o Espiritismo nos traz. Nossa fé deverá sempre encarar a razão de frente e, por isso, mais facilmente nós conseguimos praticar a mensagem, praticar os ensinamentos de Jesus, porque nos faz sentido. Nos faz sentido o sofrimento, nos faz sentido o porquê do nosso sofrimento e nos faz sentido o porquê que nós devemos praticar o bem. Esta leitura do Evangelho, como acabamos de escutar, ela vai-nos, de alguma forma, mostrar que houve três revelações neste período em que o homem vem evoluindo neste planeta. E a segunda leitura veio-nos falar sobre Jesus, que é onde eu também vou centrar agora os meus comentários. Jesus é o governador da Terra. É o Espírito mais perfeito que encarnou, que tomou um corpo físico e que, naturalmente, é o responsável por esta segunda revelação que nós acabamos de escutar. Quando Moisés vem também com a missão de receber orientações do mundo espiritual relativamente àquilo que devem ser os comportamentos que o ser humano deve ter uns para com os outros, naturalmente que Jesus, sendo o governador da Terra, sendo o responsável por este planeta, naturalmente que essa missão de Moisés estaria sob as orientações de Jesus, sob as orientações de Cristo. E, portanto, era natural que naquela época, ainda onde os espíritos estavam a dar os primeiros passos, por assim dizer, naquilo que era o entendimento e o conhecimento da vida espiritual, a educação passaria por restringir aquilo que seriam as más ações, como já escutámos há pouco. Para depois, numa fase em que já havia algum conhecimento espiritual, já havia a crença num Deus único, já havia uma prática, chamemos-lhe assim, religiosa, pudesse Jesus aparecer no planeta, na sua forma física, para nos mostrar então
qual era o código de conduta moral que nós deveríamos seguir para, como ele nos disse, podermos entrar no reino dos céus. E, portanto, ele veio fundamentalmente, e aí agora lembrando a segunda leitura, mostrar que a vida do Espírito, a vida espiritual, é aquela que mais importa. E se nós olharmos bem para toda a sua vida e pelo modo como ele se conduziu, para o seu exemplo de vida, aquilo que foram os ensinamentos, aquilo que foram de alguma forma as respostas que ele foi dando, quer ao poder político, quer ao poder religioso da época, mostra que Jesus, naturalmente conhecendo que a vida do Espírito é a principal, não temeria as represálias que depois vieram a acontecer, porque os homens, porque nós naquela época também provavelmente podemos ter lá estado, não soubemos compreender aquilo que ele nos vinha ensinar. Mas ele sabia que ao longo dos séculos seguintes, muitos dos seus ensinamentos iam também ser deturpados, iam ser interpretados às nossas conveniências, àquilo que eram os nossos entendimentos e o nosso conhecimento, mas também as nossas imperfeições, e que era necessário voltar novamente, trazer de novo o Consolador prometido, voltar de novo a relembrar aquilo que ele ensinara. E é aí que, no século XIX, a terceira revelação não se centra numa pessoa, num espírito, como as duas anteriores, em Moisés e em Jesus, mas é uma coletividade de espíritos. É uma pleiade, uma falange de espíritos que vem trazer a Kardec, porque foi ele que assumiu essa missão e essa responsabilidade de vir esclarecer aquilo que é a natureza, a origem e o destino dos espíritos e as relações entre o mundo espiritual e o mundo material, para que nós, de uma vez por todas, possamos compreender racionalmente como é que devemos comportar-nos e a que é que nós devemos dar maior prioridade: aos bens do espírito, aos tesouros da alma, ou aos bens materiais, aos tesouros da terra. E urge nós refletirmos e meditarmos sobre aquilo que tem sido a nossa conduta e sobre os conhecimentos que adquirimos do Evangelho, da Boa Nova que Jesus nos trouxe, e de que forma é que os estamos a pôr em prática na nossa vida, a vivenciá-los no nosso dia. Vamos agora então partir para a nossa prece de irradiação, libertarmos das nossas preocupações, para podermos doar um pouco de nós e pedir a Jesus que multiplique o pouco que temos e transforme em amor, em energia, em vibrações de paz, de auxílio e de consolo, para que os seus mensageiros possam levar a todos aqueles que nesta hora sofrem de alguma forma, física e espiritualmente, que eles possam sentir alguma calmaria, que eles possam encontrar a esperança de um futuro melhor. Principalmente, Mestre, todos aqueles que desesperam por verem partir os seus entes queridos, por não poderem ter um momento da despedida. Pedimos-te, Senhor, por toda a humanidade que atravessa ainda
esta fase que sabemos ser transitória, mas que ainda não compreendemos o seu verdadeiro ensinamento. Que todos nós possamos, Senhor, ser mais solidários, ser mais fraternos, que todos nós possamos respeitar o nosso irmão, tolerar os nossos companheiros de caminhada, praticar o ensinamento do perdão, da benevolência e da caridade para com todos. Abençoa-nos a todos, Senhor Jesus, que assim seja. Página 32. Cruzando a Galileia, em Jerusalém, e em toda a Judeia, Jesus falou lá. Andando sobre a areia, ele ensinou assim: perdoa os inimigos, se me queres amar a mim. Um dia encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor. Tu que vives sem esperança, sedento de paz e amor, em ti surgirá lembrança, o socorro do Senhor. Vem lembrar conosco, irmão, a boa nova que traz luz, e juntos seguiremos ao encontro de Jesus. Cruzando a Galileia, em Jerusalém, e em toda a Judeia, Jesus falou lá. Andando sobre a areia, ele ensinou assim: perdoa os inimigos, se me queres amar a mim. E me encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor. A mensagem que ensinou ao povo que tanto sofria, o vento do amor levou onde faltava alegria. Passaram tempos de trevas e a terra esqueceu a luz, mas está chegado o tempo do regresso de Jesus. Cruzando a Galileia, em Jerusalém, e em toda a Judeia, Jesus falou lá. Andando sobre a areia, ele ensinou assim: perdoa os inimigos, se me queres amar a mim. E me encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor. E me encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor. Agora teremos a água então para beber, e se
desejarem, podem continuar nesta reunião do Evangelho no Lar, trocando impressões em família, partilhando aquilo que são as vivências e os problemas a resolver. Nós lembramos que amanhã estaremos de volta com a palestra às 20 horas e, sendo este o primeiro Evangelho do ano, aproveitamos para desejar um bom ano de 2022, que seja um ano de paz, que nós possamos construir essa paz e continuar com Jesus no coração, vivenciando o seu Evangelho de uma forma cada vez mais intensa na nossa vida. Então, muita paz para todos.